Atendendo a muitos pedidos, fomos atrás e conseguimos uma fotonovela com Alex Damiani e Simone Pelley, com a história A Milionária. É uma fotonovela da revista Colossal de dezembro de 1978 e a história foi com fotos coloridas, que era raridade naquela época. Relembraremos também alguns conselhos da Angélica na coluna Confidencial e lembraremos também algumas imagens dessa edição. Assista ao vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Pedro do Sempre Jovem 40+, e trarei para vocês hoje a história A Milionária, com Alex Damiani e Simone Pelley. Também trarei algumas imagens da revista e contarei alguns dos conselhos da Angélica na coluna Confidencial. Você se lembra dos conselhos dela? Essa edição da Colossal era tão bacana que daria para fazer até uns 3 vídeos se fôssemos detalhar toda a revista. Antes de começarmos a mostrar as imagens, aproveite para se inscrever em nosso canal e no final do vídeo deixe o seu like ou dislike. A fotonovela Milionária teve como atores principais a Simone Pelley como Sharon e Alex Damiani no personagem de Edward. A história começa com Edward chegando atrasado a um compromisso com sua noiva Diane após pegar no sono. O encontro dos dois era para combinar a viagem de férias, mas Edward fala a Diane que gostaria de fazer a viagem sozinho e que gostaria de dar um tempo de 1 mês porque estava em dúvida em relação ao relacionamento dos dois. Diane entende que ele quer terminar o relacionamento e acabam terminando. Edward fala que gostaria de continuar amigo dela, mas Diane diz que sem chance e que nunca mais vai querer vê-lo. Edward então vai ao encontro de amigos, onde fala que os dois terminaram em comum acordo. Um dos amigos fala a ele que formavam um lindo casal, mas Edward diz que prefere arrumar uma mulher herdeira de alguma fortuna, porque não estava a fim de casar com alguém como Diane, que poderia apenas dar a ele uma família com filhos e muitos anos de trabalho para sustentar essa família. Mas que cachorro esse cara, né? Fala que vai pegar as economias, comprar um carro, se hospedar no hotel de luxo e achar alguma presa fácil. Brett, um dos seus amigos, pede para ir junto na viagem, mas Edward fala que a concorrência era grande e que não ia levá-lo junto. O outro amigo dele, George, fala a Edward que sempre gostou de Diane, e Edward fala para ele ficar à vontade e procurá-la, porque ela deveria estar precisando de um ombro para chorar. Num luxuoso hotel à beira do mar está Sharon, reclamando a seus pais que gostaria de estar com seus amigos e não entediada no hotel daqueles. A sua mãe fala que o seu pai tinha razão em não deixá-la sair com os amigos e ela diz que não é mais criança. Edward fica só de olho e pergunta ao garçom sobre a família e fica sabendo que eles moram numa mansão próxima ao hotel e que às vezes eles vão lá para passar o dia. Nisso chega Peter e convida Sharon para sair. Ela diz que quer ir e o pai dela autoriza. O pai de Sharon fala para ela não chegar tarde, e Peter diz para ficar tranquilo que antes da meia-noite vai estar de volta com ela. A mãe dela discute com o pai sobre ela poder sair apenas com Peter e não com seus amigos, e ele fala que as coisas estão muito perigosas. A mãe fala então que a filha deveria ter um guarda-costas, já que tão perigosa. O pai dela acha uma boa ideia e diz que vai começar a procurar no dia seguinte. E Edward fica só ouvindo a conversa e tramando um jeito de se aproximar de Sharon. No passeio, Sharon fala a Peter que gostaria de ir para uma discoteca, mas ele fala que preferiria ficar só conversando e que gostava muito dela e que esperava que um dia ela sentisse o mesmo por ele, pois não queria aventura e sim casar. Sharon fala que gosta dele como amigo e que não quer mais nada com ele, somente a amizade. Peter então fala que vai levá-la para a discoteca, mas Sharon diz que perdeu a vontade. No dia seguinte, Edward vai à casa de Sharon e tenta falar com o pai dela. Edward conhece então Oscar Wendell, que é o pai da Sharon, e joga uma conversa em cima do pai dela. Diz que ele ouviu conversando com a filha no hotel e que também ouviu dizer que estaria precisando de um guarda-costas e que ele poderia ser esta pessoa. O pai dela então pergunta se ele é profissional e Edward fala que não, que ele se dedica em vez em quando a essa atividade. Falou que já serviu o exército como paraquedista,
pratica boxe e karatê e tinha porte de arma, que era uma mentira, nunca tinha pego numa arma. O pai de Sharon falou que não gostava de armas, mas sabia que era necessário. Eduardo então pergunta se estava contratado e o pai dela falou que ainda ia pegar informações sobre ele e o convidou para tomar uma bebida na sua casa. Após investigar a vida de Edward e não achar nada que o desabonasse, resolveu dar oportunidade a ele e que o trabalho seria complicado porque queria que a vigiasse dia até a noite e que Sharon não ia gostar e que provavelmente vai arrumar problemas. Edward dá a ideia ao pai de Sharon para apresentá-la como um amigo e ele gosta da ideia. Antes de acertar valores, chega Sharon com a mãe e o pai dela apresenta o Edward como sendo filho de um dos seus funcionários e que vai passar um tempo por lá. Edward diz que está hospedado no grande hotel. A mãe de Sharon se simpatiza por ele e diz que será uma boa companhia para a filha. Sharon sai com Edward e ele a convida para ir à praia. Ela fala que quer aprender a dirigir porque ela já tem 18 anos e todos seus amigos já sabem. Ele pergunta o que o pai dela pensaria a respeito disso e ela diz que ele é contra. Edward pergunta quando ela quer começar e Sharon fala que é naquela hora. Passaram um dia juntos com ela tentando aprender. No final da tarde, Sharon se desculpa por ter amassado o para-choque do carro dele e ele fala para não se preocupar. Edward fala que vai precisar ensinar um pouco de teoria e chama Sharon para ouvir um pouco de música. Mas ela prefere voltar para casa porque está cansada e diz que a aula acabou com ela. E ele pensa, acabou é com o meu carro, né? Nesse meio tempo, a mãe de Sharon pressiona o marido porque percebeu que era mentira a história de Edward ser filho de um funcionário. Enquanto isso, Edward se despede de Sharon, aproveita para dar em cima dela e diz que ela é muito simpática e ela fala que ele também é. Edward pergunta se é por causa da aula e ela diz que não, que ele achou ele mesmo simpático. Sharon vai embora pensando que o pai dela vai ficar feliz porque chegou cedo em casa. Nisso, ela pega a mãe conversando com o pai e ouve ele dizer que Edward era um guarda-costa. Então Sharon resolveu fazer de conta que não ouviu nada. Ouviu tudo sobre a farsa e fica pensando do Eduardo. Que desgraçado, mentiroso, hipócrita, ele me paga. Seu pai pergunta como foi o dia a Sharon. E ela fala que Eduardo queria levá-la a uma discoteca, mas que ela não quis porque estava muito cansada. No dia seguinte, os dois se encontraram novamente e Eduardo diz que pensou nela a noite toda e perguntou se ela pensou nele. Ela diz que pensou um pouco, mas dormiu com remorso por causa do para-choque do carro. E pergunta se ele não está chateado, porque se fosse o pai dela ia ficar uma fera. Ele fala que não, que o carro é do pai dele e que também, se o pai dele soubesse, ia ficar uma fera. Mas que antes de voltar para casa, ele ia arrumá-lo antes de devolvê-lo. Mas ele fica pensando, eu também tô uma fera. Sharon pergunta se pode dirigir, mas Edward fala para ela ter calma e que é para um lugar um pouco mais calmo, mais tranquilo para não ter o risco de bater o carro novamente em alguém e a polícia ainda pegar ela dirigindo sem carta. Sharon fala que esqueceu o relógio na praia e Edward fala que vai buscar. Quando ele sai, ela arruma carona com um amigo de moto, pega a chave do carro e foge. Edward, quando volta para o carro e vê que ela sumiu, que levou a chave, fica com muita raiva e resolve esperar até que ela volte. Quando começa a anoitecer, ela retorna e ele pergunta onde que ela foi e ela fala que saiu com um amigo e perguntou se ele não estava aborrecido e devolve a chave do carro. Edward fala que não gostou da brincadeira e resolveram voltar para casa. Sharon fala para ele que fica mais bonito zangado. Edward conversa com o pai de Sharon e sonda para saber quem é Peter e diz que acha que precisa conhecer os amigos dela. O pai dela diz que Peter é um cara sério e que gostaria que sua filha ficasse com ele, mas que ela não se interessa. No dia seguinte, Edward e Sharon saem novamente e ela quer ter aula de direção, mas ele fala que ela está de castigo e que vai ter que aprender que as pessoas não estão à disposição dela. Então, Edward fala que eles vão apenas passear pelas ruas da cidade e eles saem andando. Sharon avista uma senhora sentada na porta de casa e fala a Edward que vai falar com a costureira e já volta. Ele ficou ali meia hora esperando. Aí resolveu perguntar à senhora sobre a costureira e ela fala que não tem costureira alguma ali. Aí ele percebe que tem uma outra saída no final do pátio e que ela enganou ele de novo. Sharon vai para a discoteca. Daqui a pouco
aparece Edward bravo com ela e fala que ela passou dos limites e pergunta o que há com ela. Ela diz que sabe que ele a enganou e que é um guarda-costa. Ele então confessa que é mesmo e que não pretende abandonar o trabalho. E ela fala que tudo bem, mas que vai dar trabalho e não quer saber dele querendo ser amigo dela. Retornando para casa, Edward fala ao pai de Sharon que ela já sabe que ele é um guarda-costa e o pai dela pergunta como que ela reagiu. Ele diz que reagiu muito mal e ouve do pai da Sharon que ela é muito sensível e não gosta de ser enganada. Edward fala que renuncia ao cargo, mas é convencido a permanecer no trabalho. No dia seguinte, Edward se aproxima da Sharon e ela fala que quer ele bem longe dela e que ele se torne invisível. Mais tarde, Sharon sai e vai para a casa de uma amiga e Edward vai atrás dela. Quando chega na casa, encontra essa amiga e as duas trocam de roupa. A amiga de Sharon sai correndo com a roupa dela. Edward sai correndo até alcançá-la. Quando chega, pega no braço da amiga dela, pensando que é a Sharon. E aí a amiga dela vira e fala: "Quem que é o senhor? O que quer de mim? Deixe-me em paz, não gosto de ser abordada na rua." E Edward pensa: aquela bruxa me enganou de novo. Peter se encontra com Sharon e pergunta se ela pensou sobre ele ter falado que a amava. Ela fala que não gosta dessas conversas. Fazendo um breve intervalo, como tinha na revista, vemos uma matéria sobre o cantor, ator, manequim e bailarino Eduardo Conde. Aí conta um pouco da história dele, fala também sobre o Marlon Brando, um super-homem de 3 milhões de dólares. Em seguida tem o conto O Amanhã, que é um conto bem longo de uma história. E vem então o quadro Confidencial da Angélica, onde vocês vão observar que são várias pessoas que mandam correspondência e pedindo que a Angélica dê conselhos a respeito do assunto que a pessoa tem dúvida. Um dos conselhos que foram pedidos aqui é: não fala com o papai. Tenho um namorado, gosto dele, ele parece gostar de mim, mas não se decide falar com meu pai. O que eu devo fazer? Devo continuar esse namoro? Por favor, ajude-me. Ketris Borges, de Itapetinga, Bahia. O conselho da Angélica foi o seguinte: falar com o papai deve significar o que me parece pedir em casamento. Não sei como são feitas essas coisas em Itapetinga, mas o pedido do casamento, em vez dos pais, deve ser feito entre os noivos. E atualmente, em muitas cidades do Brasil, não só apenas o homem, mas também a mulher toma a iniciativa do pedido, o que é bem natural. Como não deve ser costume em sua cidade esse tipo de comportamento, não vou sugerir que você peça ao seu namorado em casamento, mas pelo menos dirija um papo numa direção que possa saber suas reais intenções. E se o seu caso é casamento, você vai saber o que fazer. E aí tem mais alguns outros pedidos de conselhos nessa revista. É bem interessante. Retornando à história, Peter fala que seria capaz de fazer uma loucura por Sharon. Enquanto isso, Edward está dirigindo seu carro, pensando no que Sharon tinha feito e enrolado ele de novo. E quando vê Sharon discutindo com Peter, ele desce correndo do carro e corre para protegê-la. Peter fala que não é da conta dele. Edward dá um soco em Peter e manda ele dar o fora. Peter fala que isso não vai ficar desse jeito. Edward fala a Sharon que ela não deve ficar sozinha, mas ela fala que pode se defender. E Edward fala que está de saco cheio dela, do pai dela e do trabalho de guarda-costas. Então Sharon pede para ele dar uma carona de volta para casa. Ele fala que só vai dar essa carona porque é cavaleiro. Ela então pede para dirigir, e Edward fala que ela é muita cara de pau, e pergunta se podem fazer as pazes. Sharon diz que podem fazer uma trégua provisória. Sharon fala para irem tomar alguma coisa, mas Edward diz que está tarde, é melhor deixar para amanhã. Mas ela fala que amanhã vai andar de barco com o pai. Ele fala para deixar para depois de amanhã. E Edward fica pensando que o dinheiro está acabando e se não seria melhor investir em outra mulher. Mas pensa, pior que eu acho que eu estou gostando dela, viu? Edward vai ao encontro dos amigos e fala que está precisando de um favor deles, que seria forjar um sequestro de Sharon e ele se passar por um herói salvando-a. Combina como que vai ser a abordagem do carro, que vão simular uma briga e que lutarão. Um dos amigos pergunta se ele não vai bater muito forte e Edward fala que não, só de leve. Pergunta quanto que vão ganhar com isso e ele fala que após se casar paga os dois.
pede para irem com armas sem munição e de máscaras para não serem reconhecidos no futuro, e dá um dinheiro para que eles possam fazer essa tentativa de sequestro. Eduardo pergunta ao amigo se ele tem visto Diane, e ele fala que não quer saber de resto dos outros. Chegou o dia e Eduardo sai com Sharon. Conversaram sobre o passeio dela com o pai. Ela falou que apesar do tempo estar bom, ela não estava feliz. Eduardo pergunta por que ela parou o carro, e Sharon fala que ele é muito chato, mas que sentiu a falta dele, e falou que tem vontade de bater em si mesmo por estar gostando dele. Então, os dois se beijam. Sharon se desculpa pelas brincadeiras que fez com Edward, e ele fala para ela esquecer o passado. Edward pede para Sharon sair da direção e fala que vai dirigir. Ela estranha porque ela está dirigindo bem, mas ele fala que a estrada é perigosa e que é melhor ele dirigir. Ela pergunta do passeio no bar, mas ele fala que não vão mais, e ela fica brava. E Edward pensa, só eu sei o que eu estou fazendo aqui, e fala para Sharon que está ficando apaixonado. E Sharon fala que ela está quase preferindo ele como guarda-costa, mas na realidade Edward estava preocupado porque ele estava indo para a estrada onde seria feito o sequestro forjado. De repente, o seu carro é fechado e tiram a Sharon do carro. Ele tenta defendê-la, mas leva uma coronhada. Enquanto isso, Sharon grita, Edward! E ela é levada. Edward não entende nada do que está acontecendo. Pega o seu carro e vai atrás dos sequestradores. Seu carro é então atingido por uma bala e tem um pneu furado. Com muito sufoco, ele consegue controlar o carro e vai para a casa dos pais de Sharon e conta o que aconteceu. O pai dela pergunta se ele tem alguma testemunha e ele fala que não e que fracassou. O pai dela fala que ele não teve culpa e diz que vai esperar a ligação para pedir um resgate e que vai pagar qualquer coisa para ter a filha de volta. No dia seguinte, Edward vai atrás dos amigos e eles falam que ficaram com medo e que não tiveram coragem de fazer o sequestro forjado por receio da polícia ir atrás deles e devolve o dinheiro que ele havia dado. Edward volta para a casa de Sharon e vê o quanto os pais dela estão preocupados, porque ainda não ligaram pedindo um resgate, e pergunta a Edward se ele desconfia de alguém. Ele diz que poderia ser o Peter após a briga que tiveram, e o pai dela fala que isso é impossível. Edward fala que ele acha que Peter poderia estar atrás do sequestro. Edward pergunta se eles conhecem o Ender, o pai de Peter, e falam que é um amigo da família há muitos anos, mas Edward fala para investigarem ele. Enquanto isso, Sharon está amarrada e pergunta por que estão fazendo isso com ela e pede para não machucá-la. Então, os sequestradores aplicam uma injeção com sedação para ela ficar quieta. Edward passa a noite em claro, preocupado com Sharon, quando toca o telefone e é o pai dela. Então ele corre para a casa dela e fica sabendo que foi pedido $2 milhões pelo resgate. E Edward pergunta se ele vai conseguir e fala que sim. A mãe de Sharon fala para o marido contar o que soube de Peter e ele fala que é um pobretão que estava atrás dela por causa do dinheiro. Edward se oferece para ir atrás dele, mas Oscar fala que é melhor não, pois vai colocar a vida da filha em risco. Embora suspeitando de Peter, Edward vai atrás dos seus amigos novamente e descobre no bar que faz um dia que eles não aparecem por lá. Pergunta ao dono do bar como que faz para encontrá-los e ele fala que acha que foram veranear. Embora suspeitando de Peter, Edward continua achando que os seus amigos podem ter algo a ver com o sequestro. Enquanto anda de carro, ele vê ao longe a sua ex-namorada Diane e estranha ela estar por aqueles lados. Começa a segui-la e quando chega perto da casa onde ela está, vê o carro que foi usado no sequestro do lado de fora. Apesar de não querer aceitar, mas chega à conclusão que foram os amigos dele que estavam por trás desse sequestro. Diane entra e fala que o velho vai trazer o dinheiro. Quando menos esperam, Edward entra e imobiliza um deles e pega a arma. Manda o outro tirar a máscara e diz que quer ver o rosto do amigo. Diane diz a Edward se ele vai denunciá-los. Sharon acorda, mas fica quieta, só ouvindo a conversa. Edward fala que se denunciá-los vai ser envolvido também, e diz por que fizeram aquela loucura. Eles falam que tiveram a ideia após ele ter falado para fazer o sequestro falso. Edward pergunta por que Diane se meteu nisso, e ela fala que estava com muita raiva dele por tê-la abandonado.
para correr atrás de alguma ricaça e fala para ele que poderiam dividir o dinheiro em 4 partes. Edward fala para não dizerem bobagem. Sharon pede para ajudá-la e ele fala que vai ficar tudo bem. Edward fala que vai amarrá-los de uma forma que depois de um tempo possam ir embora. Edward pergunta a Sharon se quer ir ao médico ou comer alguma coisa, mas Sharon fala que só quer ir para casa. E pergunta a ele se tudo que ela ouviu dos amigos era verdade. E ele fala que não são amigos, que tudo era verdade, mas que as coisas tinham mudado. Quando chega em casa, Sharon abraça sua mãe. Edward pergunta do Oscar e a mãe dela fala que ele foi pagar o resgate. E Edward fala que não vão achar ninguém. Oscar chega e fala que realmente não encontrou ninguém. E o Edward diz que sua filha está no quarto e ele agradece a Deus. O pai de Sharon desce do quarto e fala que a Sharon não quer falar sobre o assunto e que era para ele pagar uma recompensa a Edward. Mas ele diz que não quer nada. E conta ao pai dela o que aconteceu e que ele teve a ideia de forjar o sequestro, mas que saiu fora do controle. Então Oscar expulsou-o de casa. Edward pede para falar a última vez com Sharon e ele diz que não. Mas Sharon desce e diz que quer falar com ele e pede para ficarem sozinhos. Edward se desculpa com Sharon, diz que a ama e que não pode mais viver sem ela. Sharon fala que ele não pode viver sem o dinheiro do pai dela e manda ele procurar outras ricaças. Edward volta para sua vida normal e resolve mudar de vida. Procurou um emprego e na entrevista diz que quer ir embora para a África construir digues. O diretor da empresa acha estranho por ser um jovem que poderia buscar algo melhor e pergunta para ele se tinha alguma mulher a ver com isso, mas Edward diz que prefere não comentar e só quer saber se existe a vaga ou não. Então o diretor fala para retornar no dia seguinte para fazer os exames e viajar. Enquanto isso, a mãe de Sharon pergunta por que ela não quer mais sair com seus amigos, mas ela fala que não tem vontade, só quer ficar em paz e sozinha. Edward é aprovado para o trabalho e assina um contrato para ficar 4 anos fora do país. É só o visto de viagem chegar, que vai ser daqui 8 a 10 dias e pronto, já pode viajar. A mãe de Sharon conversa com o marido e diz que está muito preocupada com a filha. Ele manda ela fazer uma festa com os amigos, mas ela fala que não vai adiantar porque não quer saber de mais nada e de ninguém. O pai dela então resolve ir conversar com ela. Pergunta a Sharon se ela está apaixonada pelo Edward. Ela fala que prefere não conversar sobre o assunto porque está tentando esquecê-lo. Oscar fala à filha que chegou a uma conclusão e pede para ela não ir embora sem ouvi-lo. Diz que também ficou com muita raiva do Edward quando tomou conhecimento dos fatos, mas que ele também errou ao tentar enganá-la com a história do guarda-costa, e que apesar de tudo, ele não era uma má pessoa, tanto que quando viu o que estava acontecendo, arriscou a vida por ela e não quis nada em troca. Sharon diz que ele é um caçador de dotes, mas ele diz: filha, deixa o orgulho de lado e vá atrás dele, diz Oscar. Enquanto isso, Edward volta ao local onde se beijou com Sharon e fica pensando o quanto foi bom e que gostaria muito de poder beijá-la novamente. Fica refletindo e pensando que hoje ele ficaria com Sharon mesmo sem centavo algum, e o que resta é viajar e tentar esquecê-la. Eis que surge Sharon e fala que não pode viver sem ele e que pensa nele a cada instante, e se beijam novamente. Edward diz que teve vontade de procurá-la, mas que tinha medo que ela o rejeitasse e que preferia ficar com a lembrança boa daquele dia que se beijaram a primeira vez. Sharon diz que ele devia ter ido, que ficava o dia todo esperando e que quando tocava o telefone ou alguém batia na porta, ficava a ponto de desmaiar achando que poderia ser ele. Sharon falou que duvidou do amor dele, mas que ninguém tem culpa de tudo que aconteceu. No dia seguinte, se encontraram novamente, e Edward fala para ela do contrato de trabalho que assinou, e que vai ficar 4 anos fora. Sharon fala que vai junto com ele, mas ele fala que não é o melhor para ela, e que seu pai não ia deixá-la ir junto. Sharon diz que vai ficar esperando por ele, e que tem medo de perdê-lo. Edward diz que não tem mais jeito. No dia seguinte, Edward vai falar com o pai de Sharon, e diz que só arruma encrenca, mas que queria ficar longe para esquecer dela e provar para si mesmo que poderia crescer na vida. Ele ouve como resposta que isso é da idade
e que a atitude é muito louvável, apesar de desaprovar atitudes precipitadas, e diz que não vai precisar mais ir para a África. Mas Edward fala, mas como? Eu assinei o contrato. E Oscar diz o seguinte, que a empresa é uma associada dele e que ele tem muita sorte. E fala que não pense que vai ficar assim, que apesar de não ir para a África, vai ter que trabalhar para ele aqui mesmo e que o salário será igual dos outros empregados. E fala para o Edward falar com Sharon, pois ela está esperando por ele. Quando se encontra, Sharon pergunta sobre as aulas de direção e fala que quando começa uma coisa quer ir até o final. E Edward fala para tomar cuidado, segurar no volante e não ficar acelerando. E Sharon fala, mas que chatice, hein? Sharon diz que não aguenta mais e que ele está deixando ela louca, chamando a atenção toda hora. E pergunta a ele o que houve com outro carro, pois o carro atual era um Camelback horrível. E Edward fala que vendeu para começar a economizar e poder sustentar a sua família. Sharon fica muito feliz e diz que não tem problema ela não começar a aprender a dirigir agora. E os dois se beijam novamente. E o que importa quando a gente se ama e tem toda uma vida pela frente? Nada, absolutamente nada, não é? Você gostava dos conselhos da Angélica na coluna Confidencial? Eram bem interessantes, não é mesmo? Se lembrava da Simona e do Alex Damiani? Escreva aí nos comentários. E antes de sair do vídeo, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like e seu dislike. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!